E se você tivesse investido R$100 no começo do ano, janeiro de 2021, quanto você teria hoje? Hoje selecionei para vocês aqui 15 moedas, na verdade 16, mas eu vou falar 15 para ficar mais bonito no vídeo. E vou mostrar a rentabilidade que ela teve desde janeiro até hoje. Tá numa ordem crescente de rentabilidade, então fica comigo até o final. Porém, não são as moedas mais rentáveis, são projetos interessantes, projetos que eu gosto e algumas curiosidades que eu separei aqui pra gente poder analisar juntos. Lembrando que essas rentabilidades são até hoje, né? 3 de janeiro. Eu acho que é bem interessante pra gente poder dar uma olhada pra trás, ver tudo que aconteceu esse ano aí com essas criptomoedas e quem sabe tentar projetar, especular. Então eu vou passar aqui pelas criptomoedas, tá? Não vou ir muito a fundo, senão o vídeo fica muito grande. E também vou falar minhas expectativas aqui, tá? Então, muito obrigado pela presença. Se puder deixar o like e se inscrever, ficaria muito grato. Bora começar pelo Bitcoin, tá? Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida do mundo e ela teve a menor rentabilidade dessas que a gente separou. Não estou pegando aqui alta histórica, estou pegando a rentabilidade no dia de hoje. Então, se você, por exemplo, tivesse investido R$100, em um ano ela teve uma valorização de 40%. Então, seus R$100 teriam virado R$140. Então, de longe, para especular, para você multiplicar o seu capital, ela é a melhor. Por quê? Porque ela já é mais conhecida, ela já tem um market cap muito grande. Então, para você conseguir dobrar o valor dela, tem que dobrar a quantidade total de dinheiro que tem no Bitcoin. E isso não é uma coisa simples de acontecer, tá? Só que é um consenso na comunidade que ela é o nosso ouro, a nossa reserva de poder, né? Vamos dizer assim, reserva de dinheiro. Por ela ser deflacionária, ela tem um limite, depois não vai ter mais. Ela tende a se valorizar com o tempo. Então o que eu já falo aqui para vocês, uma dica para vocês, tá? Tente sim alavancar seu dinheiro com outros projetos que podem ser muito mais rentáveis, mas sempre vai transformando parte do seu capital em Bitcoin. É um investimento para o longo prazo, tá? Então o Bitcoin tende sim a sempre ter uma valorização, não vai ser uma valorização assim monstra de 10x, 20x para poder multiplicar seu capital, mas é uma coisa mais segura. Enquanto outros anos tivemos brigas de outras criptomoedas no topo, a maioria dessas criptomoedas sumiram. Elas tiveram sua valorização e depois tenderam a zero. Tem projetos que eram muito populares que ninguém mais fala hoje, e o Bitcoin já se provou no tempo, continua se falando de Bitcoin, tá? Agora vamos para o segundo projeto, Polkadot. Então a Polkadot aí em um ano se valorizou 190%, já foi uma valorização bem mais interessante. E ela é um projeto que eu acredito bastante, quero até aumentar minha posição nela, eu tenho um pouquinho de Polkadot, entrei até em alguns projetos que estão sendo lançados na Polkadot para poder receber umas criptomoedas desses projetos novos, tá? E eu quero aumentar minha posição, por quê? Se vocês estão notando, acompanham o canal aí, acompanham os jogos NFTs, vocês vão ver que está surgindo muitas blockchains, muitas redes. Todo mundo quer ter sua blockchain. Projetos maiores, né? Claro, tem muita gente que constrói o seu projeto dentro de uma blockchain já existente, mas também tem pessoas que querem ter uma própria blockchain para poder controlar, para poder fazer outras formas de ganho e ter uma autonomia também no seu projeto, tá? Mas independente disso, tá surgindo muitas e muitas blockchains. E a proposta da Polkadot é fazer essas blockchains se conversarem. É difícil você passar uma informação para outra blockchain, tá? Você consegue até fazer uma migração por uma ponte de uma criptomoeda de uma blockchain para outra, mas você não tem troca de informações. Então a Polkadot vem para resolver isso, vem para trazer uma solução cross-chain. Então eu acredito que projetos que vão para essa linha de cross-chain podem valorizar bastante, porque é isso que eu falei, muitas blockchains novas surgindo, aparecendo, vai ter esse problema, você vai estar jogando um jogo em uma blockchain, aí depois você quer fazer uma outra coisa e tem que trocar para outra blockchain, aí tem que trocar para outra, tem que trocar para outra, tem que ter algo agregando para poder tornar isso mais fácil. Então quem conseguir ser um facilitador provavelmente vai ter uma valorização absurda. Sem contar que a Polkadot também permite que outras pessoas criem blockchain de forma mais fácil. Então, isso se tornando realidade, vamos ter mais blockchains ainda. Então vai ser uma chuva de blockchain. Falei demais, falei que não é para me aprofundar muito, vou tentar ser mais superficial, tá?
Então 100 reais aqui virariam 290 reais. Eu tô aqui vendo no CoinGecko, aqui tem uma rentabilidade de 1 ano, tá? E eu escolhi 100 reais de propósito porque fica fácil. Se o projeto cresceu 100%, virou 200. Se cresceu 300%, virou 400. Se cresceu 1000%, virou 1.100. Então fica mais fácil para a gente não ter que ficar fazendo conta, tá? Vamos lá para o Ethereum. O Ethereum é uma blockchain, só que ela é uma blockchain diferente do Bitcoin. O Bitcoin tem evoluído, quem acompanha mais próximo aí o Bitcoin sabe que estão sendo feitas algumas mudanças. Então fica de olho também, porque pode ser que alguns projetos ligados à rede do Bitcoin vá para frente e a gente tenha de apps, né, apps descentralizados sendo feitos na rede do Bitcoin, tá? Por enquanto a gente não tem essas coisas. Vamos dizer que a blockchain do Bitcoin é a blockchain versão 1 e a Ethereum é a versão 2, tá? Então a Ethereum tá passando por vários problemas, ela quer sair de Proof of Work para Proof of Stake, então os mineradores estão fazendo uma resistência, mas ela tem muito potencial porque ela já tem um mercado absurdo, muita coisa roda na rede deles. Se eles conseguirem trocar para Proof of Stake, vai ficar muito mais barato, muito mais rápido, então pode ser que ela até tem muitos que pensam numa possível valorização do Ethereum para passar o market cap do Bitcoin, tá? Porque a usabilidade do Ethereum é maior do que o de Bitcoin, beleza? Então, se você tivesse 100 reais investido em janeiro de 2021, você teria 386 reais agora, tá? Cardano, a da Cardano teve uma valorização de 535%, beleza? Lembrando, não estou pegando alta histórica, então ela vem com o mesmo sentido da Ethereum, como essas blockchains novas estão fazendo, né? Ter as DEXs, os DApps, né? Os aplicativos descentralizados, então pode ser desde DEX, que são exchanges descentralizados, até jogos, até, sei lá, plataforma de empréstimo, cassino, pode ser qualquer coisa, a pessoa pode criar ali dentro. Só que ela veio, o Ethereum você faz qualquer coisa e joga lá, basicamente. E depois você vai correndo atrás dos erros. A ADA veio com uma mentalidade, vamos dizer assim, mais certinha, de testar as coisas bonitinho, ver se está rodando bonitinho, para depois lançar e ter zero dor de cabeça. Mas em resumo do resumo, seria basicamente isso. Ela é mais científica, vamos dizer assim, tá? Então, mas é para resolver, vamos dizer assim, a mesma coisa, só que de uma forma mais bonita, tá? Cardano você teria 635 reais. Temos a BNB, né, da Binance. Então essa daqui é bem centralizada, né, já que a gente tem uma corretora, é a maior corretora do mundo. Então essa rede BNB, por ela ser Proof of Stake, ser mais barata, tá ficando um pouco mais caro. Eu já vi que na Cardano vai ter uma solução de uma moeda estável para poder fazer o pagamento das taxas. Por exemplo, a BNB, se ela tá valendo agora $500, se ela valer $5.000, meio que você paga 10 vezes a taxa, entende? Então, conforme a moeda vai valorizando, pode ser que a taxa vá aumentando também. E isso é um problema que outras blockchains já estão começando a se preocupar, tá? Mas, querendo ou não, mesmo sendo centralizada, ela tá com uma ótima blockchain. Claro que dá uns problemas, porque muitos projetos estão sendo desenvolvidos justamente pelo custo muito mais baixo do que a rede Ethereum e por ela ser mais popular, por a Binance ter o tamanho que tem, ter a facilidade que tem para poder utilizar. Então a blockchain dela também ganhou bastante espaço. Então quando ganha bastante espaço, muitos projetos ao mesmo tempo, e isso aumenta a quantidade de transações, pode trazer alguns problemas, tá? Então ela valorizou 1.135%. Seus 100 reais teriam virado 1.235 reais. Agora a gente vai para a primeira surpresa aí que temos. O Dogecoin, a moedinha aí da galera que gosta do Elon Musk, beleza? Ela valorizou cerca de 1.583%. Então aqui a gente tem nossa primeira shitcoin, tá? Tem pessoas que estão querendo fazer algo com o Doge. O Doge, ele tem sua própria blockchain, tá? Diferente de um monte de shitcoins que não tem a sua própria blockchain. E shitcoin é uma moeda meme, um meme coin, né? Na verdade ela é um meme coin, shitcoin, basicamente, praticamente a mesma coisa ali. E ela se popularizou bastante
ainda mais com o Elon Musk falando dela, dando aqueles tweetzinhos, só que ela nunca chegou a $1 como o pessoal prometia, e ela tem desvalorizado porque ainda não tem nada muito certo para ela, entende? Querendo ou não, as pessoas ficam falando, você fica falando de usabilidade, mas é isso, cara, você só consegue ter um aumento sustentável se aquilo resolver um problema, tá? Então, se resolve um problema, se tem um uso, você consegue dar uma sustentabilidade para aquela criptomoeda ou aquele projeto. Se não tem, se é uma comunidade, mesmo que mais engajada que seja a comunidade, vai ter gente realizando lucro. A Doge, ela é produzida infinitamente, então tem mais e mais e mais moedas. Todo dia tem mais e mais e mais, sem um fim, tá? Então tem que mexer no projeto dela para que o projeto seja algo interessante, beleza? Mas mesmo assim, subiu até a data de hoje 1.583%. Então seus R$100 teriam virado R$1.683. Aqui temos a Pancake. A Pancake é a primeira DEX aí. Não sei se foi a primeira, mas é a mais famosa da rede da Binance Smart Chain, da BSC. Ela subiu aí cerca de 1.800%, então R$100 lá no comecinho teriam virado aí R$1.904. Então ela é interessante porque você consegue fazer alguns ganhos passivos lá, fazer alguns stakes, prover liquidez, você ganha uma porcentagem, vamos dizer assim, tem uma moeda nova saindo, uma moeda nova que você acha interessante. Você pode comprar essa moeda nova, coloca com um par de dólar ou com outro par lá e promove liquidez para a rede. Então você mantém parte da moeda, tá? E as pessoas, quando forem transacionar, vender ou comprar essa moeda, ela fica usando essa liquidez e você ganha parte desse rendimento, tá? E você também pode colocar o Cake lá em stake para poder gerar outras criptomoedas que são parceiras da plataforma. DEX é uma coisa bem interessante que vocês deveriam estudar aí, porque tem umas opções ali, umas oportunidades de ganho bem interessantes, tá? Avalanche. A Avalanche, ela surgiu do nada, eu não escutava muito falar dela, então ela tá aí desde sempre, mas eu não via muita gente falando dela. E é uma blockchain como a Ethereum, como a Cardano. E vocês podem ver aqui, ó, em agosto começou uma alta dela aqui, até então ela não teve uma alta assim tão expressiva. Mas aí em agosto começou a dar uma alta bem grande. Ela subiu praticamente 3.000%. Então seus R$100 teriam virado R$3.100. Já é uma baita de uma grana, hein? Agora a gente tem um projeto aqui de game, né? Decentraland, que é o Token Mana, que basicamente ele vem com a proposta do metaverso. Então o metaverso aqui, por volta de outubro, novembro, ganhou uma força muito grande e isso fez a moeda decolar. Então antes ela não era tão vista assim, né? Vamos dizer assim. Então quando teve isso do metaverso, do Facebook trocar o nome para o Meta, começarem a tentar explicar o que é o metaverso, cuidado, aqui não vou falar nada, não vou citar nada não. Tem uma empresa onde eu moro aqui, que meu primo foi lá assistir a reunião deles para falar, eles estão criando uma criptomoeda, estão falando sobre metaverso, e meu primo, ele tem um pouco de conhecimento, ele já troca ideia comigo, eu já introduzi ele nesse meio de criptomoedas, ele falou, cara, os caras não sabem do que estão falando. Então cuidado, rapaziada, esses assuntos de momento, esses hypes de momento, você tem que ficar com atenção redobrada. São oportunidades também para você multiplicar seu capital, mas também são oportunidades, não vou falar que são golpistas, né, mas pessoas aí que talvez tenham um olho um pouco grande, queiram aproveitar e entrar, se jogar nessa área aí sem ter o mínimo conhecimento. Então pode dar ruim pela má fé da pessoa, ou pode dar ruim também, mesmo que a pessoa tenha boa fé, ela tá entrando ali sem saber, sem estudar, e pode dar ruim por causa disso, porque ela não tem conhecimento suficiente, não tem bagagem suficiente, não sabe nem do que tá falando. Então tem os dois casos, tá? Então ela deu uma alta aqui, valorização de 3.800%. Então seus R$100 terão virado R$3.900. Harmony One, beleza? É uma blockchain também. Eu tenho um pouco de Harmony One. Eu tô numa DEX gamificada lá, que é a DeFi Kingdom. Eu tô com um token chamado GEL. Eu acho que é assim que se pronuncia aí. Também valorizou demais. Então eu botei lá. Tipo, botei $40, já virou uns $300, tá ligado? O que é interessante? Nessas DEX novas,
como não tem muita gente botando dinheiro, provendo liquidez, as taxas são muito altas, tá? Então, às vezes, você encontra DEX novas com taxas de 1.000, 1.200% de APR, não é nem APY. APY são juros compostos, APR são juros simples. Então, às vezes, é interessante você arriscar um pouquinho, tá? Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, uma conclusão de todos esses investimentos aqui, né? De todas essas criptomoedas que eu mostrei e do mundo de cripto para vocês entenderem. Então, às vezes, você coloca um valorzinho ali e ele pode se multiplicar bastante, tá? Claro que também pode virar pó, então você tem que ter essa consciência, beleza? Então, a Harmony One é uma blockchain também. Eu tenho investimento lá em One e nessa outra moeda que eu falei, em uma DEX lá gamificada, e tá aqui com 6.313%. Ou seja, se tivesse R$100, você teria R$6.400 agora, tá? Solana, ela promete ser a blockchain mais rápida até então, e para jogos é muito interessante essa rapidez. Então a gente está esperando que sejam lançados muitos jogos nessa blockchain. Tem uma plataforma lá, Solanium, se eu não me engano, que é uma plataforma de lançamento da rede, que eu gostaria de entrar, mas é caro entrar. Eu acho que estava $22 mil. Eu não sei se está agora 30 mil, né? Dependendo da valorização da token dessa plataforma de lançamentos, para entrar ali, ter uma compra certa. Eu até pensei em fazer uma pool, talvez eu faça uma pool futura para poder entrar nessa plataforma de lançamento e aproveitar esses projetos, porque a blockchain ainda não está com tantos projetos assim, ela ainda tem muito espaço, muito para crescer, e a gente pegar algumas moedas ali no começo do projeto, pode ser que essas moedas tenham uma rentabilidade muito alta, né? Então, a Solana aí, que promete ser a mais rápida, sendo que quando teve lançamento de jogo lá, né, deu problema, então só promessa não quer dizer nada, tem que cumprir. Então você tem que ficar de olho também, beleza? 7.700%, ou seja, R$100 teriam virado R$7.842, tranquilo? Polygon, Matic, essa daqui, ela começou como uma sub-rede da Ethereum. Até quando eu fui comprar lá no Ember Sword, eu tive que fazer uma ponte para poder colocar dinheiro na Matic, na Polygon, para poder fazer essa compra. É aquilo, como a rede da Ethereum ela está muito cara, começaram a ter vários projetos de sub-rede para que você possa transacionar ali numa sub-rede e quando quisesse tirava para a rede principal, para poder baratear. Então se você tivesse que fazer 10 transações, cada transação de $30, você gastou $300. $30 ainda está barato, porque às vezes bate mais de $100 na rede Ethereum. Então nessas redes menores ficava um custo de 1 centavo de dólar, às vezes sem custo. Então você só tinha um custo de mandar o dinheiro lá para essa rede secundária, fazer as transações lá, quando você precisasse desse dinheiro, você jogava para cima, beleza? Isso aconteceu com uma outra que eu vou falar aqui na frente também. Só que essas redes, elas viram, pô, estamos ganhando corpo. Então elas foram crescendo e foram ficando mais autônomas. É o caso da Matic aqui, tá? Então a Matic cresceu bastante, 11.924%. Essa daqui eu dei mole. Como eu usei ela no Ember Sword, sabia que o jogo estava lá, eu acho que anunciaram que o jogo saiu de lá, isso me deu uma desmotivada, porque eu estava pensando em fazer um investimento mais pesado nela, só que eu acabei não fazendo. Mas acontece, né? Oportunidades passam, outras vão aparecer e vida que segue. Já aqui, seus R$100 teriam virado R$12 mil. Aí sim, o bagulho tá ficando interessante, né? The Sandbox também é algo ligado ao metaverso, tá? Então, como eu disse, essas moedas de metaverso, quando veio o hype, quem já estava posicionado, quem deu aquela, como que eu posso dizer, olhar visionário, conseguiu se beneficiar muito, tá? Então, esse projeto aqui, The Sandbox, valorizou 13.500%. R$100 teriam virado R$13.500, basicamente. Vamos lá, Axie Infinity AXS. O Axie Infinity não está nos seus melhores momentos, tá para sair a versão 2.0, tá para ter além de gameplay. Eles já falaram que o que a gente tem hoje de Axie não é nem 10% do que eles querem apresentar. Parece que vai ter outras vendas de lands. Vamos aguardar aí para ver como que vai ficar. Mas o Axie Infinity aí foi um dos que popularizou os jogos NFTs. Tem surgido muitos jogos NFTs, eu sempre falo aqui no canal
tenham cuidado com os jogos NFTs, principalmente os jogos que não tem jogos, tá? Tem muita empresa interessante que está fazendo pré-venda de algumas coisas do seu jogo para poder capitalizar, né? E lá para frente entregar um jogo. Só que tem empresas que entregam alguma coisa, quer dizer, não entregam nada, jogos de clique, já rentabiliza muito, ROI de 10 dias, de 15 dias, de 30 dias. Rapaziada, vocês acham que isso é sustentável? Não é sustentável, isso não vai durar, tá, rapaziada? E nem jogo tem, muitas vezes. Então fique esperto, se for entrar nisso, eu já falei, entra sabendo o que é, entra sabendo que você tem que especular. Porque quando der ruim, vai dar ruim pra cacete, basicamente isso, beleza? O AXS teve uma valorização de 16.000%, 16.300. Então seus R$100 teriam virado R$16.000, um pouco mais de R$16.000, tá? Gala Games, eu apresentei esse projeto aqui para vocês. Eu apresentei quando a moeda estava 8 centavos de dólar. Eu fiz um vídeo falando, comparando ela com o Axie Infinity, né, o AXS. Falei lá, expliquei que não dava para ser feita uma comparação tão boa, porque o Axie Infinity por enquanto era um jogo, apesar que agora o Axie Infinity tem a rede Ronin, já tem sua DEX, já está provendo liquidez em alguns pares, então tem um crescimento, tem alguma coisa sendo desenvolvida ali. É isso que eu bato quando eu falo de jogo, alguma coisa, eu falo, cara, tá sendo desenvolvido mesmo? Ou os caras estão só enrolando, tá? Então pense nisso. Então eu falei, aqui já é uma Gala, a Gala já veio para poder lançar os próprios jogos, lançar jogos de terceiros na sua blockchain que está sendo desenvolvida. Já o Axie Infinity estava sendo um jogo só, mas comparando os dois, uma blockchain de jogos, que pode lançar vários jogos, tanto dela quanto de outros, e um que só tinha um jogo, mas muito popular, eu achei que esse token aqui poderia chegar em $1. Ainda continuo achando que ele pode chegar por volta de $1. E ele bateu 71 centes de dólar. Claro que depois teve uma queda, né? Nada que sobe assim vai continuar subindo assim, tem aquela correção, tá? Mas o projeto deles está muito bom, vai sair o jogo The Walking Dead e não é tipo aqueles joguinhos que o pessoal pega a Dragon Ball, sei lá o que, pega lá a imagem, coloca sem licenciamento. É um jogo oficial, licenciado do The Walking Dead, tá? Então realmente estão fazendo um trabalho ótimo, sensacional. Eu fiz uma pool, a gente comprou 2 nodes da Gala, então quando eu falei dela tava 8 centavos aí de dólar, tava por aqui, né? Quando a gente comprou o node da Gala, estava 20 mil. O primeiro node eu acho que foi por volta de $19 mil, o segundo node foi $21 mil. Hoje o node já está $89 mil ou $90 mil e a moeda de 8 centavos está por volta de 42 centavos. Então, claro que todas as criptomoedas têm sofrido aí nesse começo de ano, final para começo de ano, todas as criptomoedas sofreram. A Gala não é diferente, mas ela tem um ótimo projeto, tá? E ela subiu apenas 39.000%. Você com R$100 teria transformado em quase R$40 mil, tá? A gente vai chegar no que eu quero falar aqui. Qual é a ideia desse vídeo, tá? Se você tá me acompanhando até aqui, espero que esteja sendo instrutivo para você, cara. Compartilha esse vídeo pro seu amigo que só tá ligado em jogo NFT e tal. Cara, tem outras oportunidades. Tem outros projetos para você avaliar, para você comprar, para você fazer position trade, para você fazer hold, tá? E sempre que eu falo, subiu, tira, vai vendendo, vai fazendo uma pequena venda, pelo menos para botar o que você investiu no bolso. Aí você fica tranquilo, holda lá por 1 ano, acredita no projeto, coloca o dinheiro no bolso, vai subindo, você vai se desfazendo caso você queira, tá bom? E por último, que é a nossa 16ª moeda, é o monstro. É a Shiba Inu, olha isso. Ela subiu muito mais. Meme coin, tá? Shitcoin também. Parece que estava desenvolvendo um jogo, estão tentando fazer algo interessante com ela. Eu não estou muito por dentro. Só que aquilo, comunidade forte, o pessoal falando compra, 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 compra. Tem que tomar cuidado quando eu falo isso também. Por exemplo, tem um jogo aí, NFT desses aí que eu acredito que não vai durar muito, que eu tô num grupo lá do Telegram para poder me informar, já que o grupo eu invisto um pouco, parte do meu capital nesses jogos NFT, que eu sei que são jogos NFTs que não vão durar, mas eu tô lá especulando, tá? Eu sei o que é e eu tô especulando.
beleza? Então, para poder me manter informado, aí o cara botou lá que você não pode reclamar. Se você vê a moeda caindo, você não pode falar nada. Se você vê que os desenvolvedores venderam moeda, você não pode falar nada. Aí também recebi no WhatsApp uma corrente falando: todo mundo só compra ela. Agora no começo do ano vamos comprar ela para o candle deixar de ser vermelho, ficar verde e mais gente se empolgar e mais gente entrar. Então esse é o nível que tá esses jogos. Então tenha muito cuidado, cara, muito cuidado, beleza? E aqui não é diferente. Pode ser que desenvolva um projeto bacana, pode ser, mas não sei, eu não conheço muito bem o projeto da Shiba, o que ela se tornou, beleza? Então não tenho como falar dela, mas ela é uma meme coin, começou com uma meme coin, com uma shitcoin. Pode ser, desses projetos que eu tô falando também de jogos NFT duvidosos, pode ser que um ou outro pegue esse dinheiro que tá ganhando, desenvolva algo legal. Pode ser sim, cara. E quem tá posicionado agora se dê muito bem, mas a grande maioria não vai passar no teste do tempo, beleza? E ela valorizou isso daqui de porcentagem, que eu não sei nem quantos por cento tem. Pera aí, vou ver aqui. Ela valorizou incríveis 34 milhões de por cento. 34 milhões, 686.069%. Então, R$100 comprado lá em janeiro, lá no dia 4 de janeiro, teria se transformado em 34 milhões, quase 35 milhões de reais, tá? Então, com tudo isso, tudo que eu falei, desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que é um vídeo interessante, a gente tem que entender que tem várias oportunidades legais no mundo de criptomoedas e os investimentos são muito convexos, tá? Então, você coloca um valor e ele pode se multiplicar 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100 vezes, 1000 vezes, desde que seja um projeto interessante ou que às vezes nem sendo tão interessante, mas a galera abraçando pode sim acontecer. Então não dá para você conseguir investir em tudo, só se você tiver muito dinheiro para botar R$100 em cada criptomoeda que aparece, tá? São muitos projetos aparecendo, muitos projetos dão pump e morrem logo depois, muitos projetos nunca nem dão pump, então você tem que fazer um filtro. Quando você vê algum canal falando de algum projeto, não vê só ele. Procura outros canais que falam do projeto também e procura a gente falando o contrário, tá? Se eu tô falando bem, por exemplo, eu falei bem da Gala, procura alguém que talvez esteja falando mal da Gala, porque que a Gala pode não ser interessante, tá? Ou então, se você viu alguém falando mal de um projeto, procura alguém que dá um contraponto, que tá falando bem, porque que pode, põe na balança ali antes de tomar sua decisão e escolha projetos interessantes. Se você quiser arriscar em projetos, vocês podem ver aqui como o Doge e a Shiba, elas valorizaram muito. Então você não precisa colocar tanto dinheiro assim, tá? Então se você quer arriscar em algo que tenha muito risco, que possa ser uma meme coin, uma shitcoin, ou um projeto que seja totalmente especulatório, põe pouco dinheiro. Vai nos mais sólidos, faz sua base, tá? Aí você consegue de forma tranquila colocar pouco dinheiro. Imagina você pegar muito dinheiro, coloca numa criptomoeda, num projeto, todo dia você vai dormir pensando, cara, será que quando eu acordar eu vou estar milionário ou eu vou estar pobre? Não dá para ter essa tranquilidade, quer dizer, essa falta de tranquilidade. Então, construa para você ter uma tranquilidade, beleza? Bom, meus queridos, o vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de vocês. Cara, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve. E eu quero fazer aqui um desafio para vocês, hein? Comenta aqui embaixo qual você acha que vai ser as criptomoedas que eu vou trazer no ano que vem. Vamos ver se em janeiro de 2022 a gente faz um outro vídeo mostrando outras criptomoedas ou as mesmas, quantos renderam. Então eu quero ver se alguém aqui vai acertar. Coloca a criptomoeda e coloca também a rentabilidade em janeiro de 2022, tá? Então se você tem algum projeto aí escondido, comenta ele aqui e vamos ver se em 2022 você estava certo ou não, beleza? Muito obrigado pela presença, valeu, abraço, fui!